Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como sempre, segunda-feira, é dia de fazermos o vídeo do início da semana. Portanto, quero compartilhar convosco. Esta é uma semana que começa mais curta, porque hoje, como você sabe, é feriado na América, dia do Memorial Day, também feriado no Reino Unido. Portanto, tivemos os futuros abertos aqui durante boa parte do dia, durante alguma parte do dia, mas não temos assim grandes subsídios em relação a tudo o que poderá acontecer durante esta semana. Esta semana é uma semana que vai ser marcada pelas relações sino-americanas, ou seja, você viu que na sexta-feira houveram aqui, após o encerramento do mercado, houveram aqui algumas ameaças por parte de Donald Trump, também do presidente da China, inclusivamente que ameaçou os Estados Unidos com uma guerra fria. E esse agravamento de todas essas tensões poderá trazer então alguma volatilidade aos mercados. Em princípio, o que poderemos ter aqui nesta semana? Temos um calendário econômico que poderá trazer com alguns dados econômicos, poderá trazer aqui também alguma volatilidade, mas como você já sabe, a interpretação desses dados nem sempre é satisfatória e muitas vezes o investidor minorista tem uma interpretação incorreta disso e faz com que, na verdade, ele esteja focado num outro sentimento. Uma das coisas que eu partilhei aqui com você na semana passada, e também quero falar rapidamente disso também, é sobre o sentimento aqui do mercado. E até eu recebi alguns e-mails, alguns comentários em relação a isso. O que é isso aqui então? Isso aqui quer dizer que 77% das pessoas, dos investidores, estão posicionados em short no SP500. Essa informação está dentro da plataforma, na Xstation 5. Para quem não sabe, essa é uma informação que está disponível para qualquer pessoa que tenha uma conta real na XTB. Então tá aqui e você pode ver, eu até deixei anotado aqui, na sexta-feira tínhamos 73,6 e 26,4, ou seja, aumentou 3,5% as posições vendidas no SP500. Isso quer dizer o quê? Quer dizer exatamente tudo aquilo que eu tenho dito para você nos últimos dias, que não há fundamentação para que o mercado esteja subindo, mas que o investidor minorista tem continuado empurrando o mercado. E o investidor institucional, ou os mais fortes, tem feito o quê? Tem começado a montar posições, montar posicionamento no mercado em short, em curto. Isso poderá fazer o quê? Poderá ocorrer aqui duas situações. A primeira delas é, como eu sempre digo para você e já falamos algumas vezes sobre isso, o short squeeze. Ou seja, toda posição vendida para que ela seja fechada requer uma compra. Então imaginam, senhores, que se esses 77% aqui, ou se a metade desses investidores começarem a fechar as suas posições, teremos aqui um avanço bastante grande no mercado, ou seja, teremos aqui uma grande valorização. Por outro lado, o que vemos aqui? Vemos que as mãos grandes estão aqui a se posicionar no mercado esperando pelo movimento de queda. Então, como eu disse para os senhores, logo no início dessa semana não temos aqui nenhum subsídio, ou seja, não sabemos exatamente, o mercado não nos deu informação nenhuma ainda. E quando nós não temos, não é certeza, mas quando nós não temos a informação, nós não temos como prever. E eu sempre digo para você, você tem que operar quando vale a pena. E há momentos que não vale a pena. Eu não estou dizendo que essa semana é uma semana que não vale a pena operar. Eu estou dizendo que você tem que olhar para o sentimento daquilo que vai acontecer nessa semana. Ou seja, vamos ter que ver agora. O mercado asiático hoje à noite é que vai nos dizer como que vai começar o sentimento do mercado nesta semana. O agravamento dessas tensões dos Estados Unidos com a China pode prejudicar fortemente o Canadá, pode prejudicar fortemente a Austrália, pode prejudicar também fortemente a Nova Zelândia. Ou seja, a China, quando assume uma posição contra determinada situação, eles normalmente levam as coisas muito a sério. E a história também nos diz e nos mostra que no passado eles já tomaram assim atitudes bastante drásticas em relação a alguns parceiros econômicos, e isso
pode realmente se transformar numa situação de algum agravamento econômico, num momento em que tudo que nós precisamos não é um agravamento econômico. Então vamos ter que ver isso nesta semana. Então, senhores, é assim, hoje tivemos aqui os futuros, não é? Como você sabe, está aqui já bem mostrado aqui, está bem clara toda essa informação, que ainda falamos dela na sexta-feira. O que aconteceu? Quando o mercado rompeu aqui, apanhou todos os stops que estavam aqui em cima e levou o preço a fechar aqui por cima. O que poderá acontecer aqui, ou o que eu pretendo fazer nesta semana? Como eu disse para você, vamos ver qual vai ser o sentimento do mercado a partir do mercado asiático. Em princípio, poderemos ter uma abertura já altista no dia de amanhã, ou seja, já poderemos até abrir aqui com gap de alta ou alguma coisa neste gênero, que poderá já fazer com que o mercado abra aqui e, consequentemente, que ele caminhe para a zona dos 3.000 pontos. Esta é uma possibilidade. Outra possibilidade que teremos aqui é que o mercado abra relativamente um pouquinho embaixo e faça o quê? Faça um pullback até a zona dos 38,2 de Fibo, que é esta zona que nós temos demarcada aqui, como sendo uma zona realmente importante. Anteriores máximos, zona de resistência que poderá vir a funcionar como suporte aqui nesta zona. Ou seja, caso isso aconteça, eu pretendo buscar posição então no S&P 500, no Dow Jones, no Nasdaq e no DAX. Como eu sempre refiro, isso não é uma recomendação de investimento. Esta é a minha análise, é aquilo que eu pretendo fazer durante esta semana. E quero aqui também deixar claro para você que é o seguinte, quando o preço chegar aqui nesta zona, eu vou analisar o comportamento do preço para ver se vale a pena operar aqui ou não. Ou seja, se o mercado fechar por baixo desta zona, você já sabe que não vale a pena você querer comprar. E caso você tenha uma vela como essa, imagina que ela pode vir até aqui embaixo, feche por aqui, onde você consiga identificar o sentimento comprador, é aqui que você tem que buscar uma posição longa para, possivelmente, nesse caso haja um pullback, levá-la acima dos 3.000 pontos até os 3.030, 3.050 pontos. Essa seria uma possibilidade. Então, senhores, nos índices, o que poderá acontecer, como eu disse para os senhores, hoje estamos fazendo o vídeo, muito embora seja um dia de feriado e não há subsídios, ou seja, nós não conseguimos interpretar, não há informação suficiente para que nós possamos identificar aqui o que poderá vir a acontecer essa semana. Nós precisamos de dados, precisamos de informação, precisamos olhar para aqui, precisamos interpretar aquilo que o investidor está sentindo. Então, as possibilidades nos índices essa semana são essas duas, realmente, e como eu disse para você, só vou operar se realmente valer a pena. Caso não valha a pena, eu não farei operação nenhuma esta semana. Em relação aos pares cambiais, aqui também quero falar para você que não temos assim grandes alterações. Temos o índice do dólar aqui exatamente na zona que encerramos na semana passada, ou seja, nada se modificou. Permanece tudo inalterada a situação do índice do dólar. Aqui neste meio, como você sabe, estando no meio da nossa lateralidade, não nos interessa operar. Nós operamos ou quando ele está mais em cima ou quando ele está mais embaixo. No meio, não nos interessa operar. Aqui o que eu quero falar para você é em relação a toda a possibilidade que nós temos essa semana. Como eu disse para você, tudo vai depender de como o mercado vai se comportar. Ou seja, que tipo de sentimento vamos ter aqui em relação ao mercado. Então, eu quero deixar aqui claro para você uma situação que eu quero que você compreenda também. Caso haja um agravamento das tensões sino-americanas, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que os ativos de refúgio se valorizem. E quais são aqueles ativos de refúgio que eu sempre falo para você que são os primeiros que você vê se mexer aqui na plataforma? São os primeiros que você vê subir.
é o ouro, o ien e o dólar. Você sabe disso, nós já falamos sobre isso outras vezes. Então, como nós não sabemos exatamente, não temos subsídios ainda para saber aqui exatamente o que vai acontecer nesta semana. Mas caso haja um agravamento das tensões sino-americanas, uma das primeiras moedas que vai se valorizar é o ien. Então, o que eu quero que você pense aqui, que você analise? Se você tem uma moeda forte, você vai ter que pegar uma moeda fraca para juntar nesse par e fazer uma venda. É ali que está a tua rentabilidade. Então, quais são os pares que você poderia escolher aqui? Eu até deixei aqui um para que a gente olhasse, para que nós olhássemos juntos, que é o NZD-IEN. Então, o que temos aqui no NZD-IEN? Temos justamente uma tendência baixista que vem já de longo prazo, e eu sempre digo que você deve procurar uma continuação, não é? Ou seja, manter-se dentro da tendência. Então, o que temos aqui? Tivemos uma recuperação e nesse momento temos aqui o NZD-IEN aonde? Justamente nos 38,2 de Fibo. Anterior zona de resistência e agora está numa zona de resistência. Então veja, caso haja agravamento das tensões, você vai ter uma valorização do ien, e é isso que eu quero que você entenda hoje. Eu quero que você perceba que quando há uma alteração, é ali que você tem que aproveitar essa oportunidade. Então, se houver um agravamento das tensões sino-americanas, o ien vai se apreciar, e você vai ter que procurar nas demais moedas qual é a moeda que esteja mais fraca. Normalmente o NZD é uma moeda fraca em relação às outras moedas. Você pode ver que ela é uma moeda que normalmente tende sempre a estar mais fraca do que as outras moedas. Então este seria um par que seria possível buscar uma operação aqui. E aonde que estaria aqui o teu stop nesse caso? Nesse caso você teria um stop técnico aqui por cima do 61,8 de Fibo. E caso o dia não termine aqui por baixo, ou seja, termine, se o preço no final do dia terminar por cima dos 65,72, você vai fechar a tua operação à mão. Não te interessa ficar na operação, porque um rompimento desta zona aqui vai trazer o preço aqui para cima. Então não interessa você ficar na posição. Você vai ter um stop aqui só para garantir que o preço não se dispara e você perde mais do que você vai perder. Atenção, como eu digo sempre, isso não é uma recomendação de investimento. É apenas aquilo que possivelmente eu farei durante esta semana, caso o mercado me dê informações suficientes para que eu possa agir desta forma. Um outro par que seria possível também negociar em relação ao ien seria a Libra. A Libra-Ien também seria um par interessante. Veja que também está numa zona dos 38,2 de Fibo aqui. Como é que você operaria esse par? Veja que aqui você tem uma zona importante de anterior suporte, suporte e aqui funcionou como resistência. Você teria o teu stop aqui por cima, e é o que eu pretendo fazer se eu vir a operar esse par. O meu stop vai estar aqui. E é óbvio que eu vou buscar uma entrada o quanto mais acima, melhor. Caso o preço, no final do dia, encerre por cima destes máximos que aqui estão, por cima de 132,75, eu saio da operação à mão. Veja bem, é esta que tem que ser a tua estratégia. Esta é uma operação, é um stop pro. Ou seja, imaginemos que você fosse entrar aqui, o teu stop estaria aqui, você estaria arriscando 1%. Qual seria o teu take profit? O teu primeiro take profit estaria aqui, 3,60. Então você estaria arriscando 1% para ganhar 3,5%. Ou seja, dá mais de 3 para 1, que é o rácio de capital que eu utilizo. Aqui estaria o teu primeiro take profit e o teu segundo take profit estaria aqui embaixo, vai dar na ordem dos 5% mais ou menos. Exatamente, na ordem dos 5,5%. Então veja,
teu risco seria de 1 para 3,5 e para 5. Caso haja um agravamento das tensões sino-americanas. E é dessa forma que você tem que pensar e é isso que eu quero que você pense. Então imaginemos aqui uma outra situação. Se você sabe que com o agravamento o dólar sobe, os índices caem. Se os índices caem, puxam o petróleo para baixo. O petróleo também cai. Se o petróleo cai, o CAD também desvaloriza. Portanto, comprar dólar CAD também seria uma opção. E essa é a forma com que você tem que pensar com base nos 3 pilares que eu utilizo para trabalhar: fundamentação, correlação e técnica. A fundamentação você não tem ainda, porque você ainda não tem os dados econômicos, você ainda não sabe das notícias ou do princípio da situação das relações sino-americanas. Você só vai saber isso quando você olhar para o resultado do mercado asiático amanhã de manhã. Aí você vai começar a ter fundamentos. Se o mercado asiático fechar muito negativo, se você vê que houve um grande impacto em toda essa situação, poderemos ter um agravamento. Caso você veja que os mercados lá não reagiram de forma negativa, não vejo que poderemos ter um agravamento. Ou seja, toda essa situação mudaria. Veja como é importante os fundamentos. Por isso que você precisa de dados. Você precisa de informação para tomar decisão. Senão você não sabe, com base na técnica, você simplesmente vai arriscar no escuro. Por isso que a técnica é sempre a última coisa que eu utilizo. Primeiro a fundamentação, que é o que você vai ter. A correlação são essas que eu estou te explicando já há muito tempo e que eu quero que você memorize e entenda, para que você possa operar de forma correta. Então, senhores, para o início dessa semana é isso que temos, não há muito o que falar, não há nada mais a dizer hoje, em razão do feriado. Não temos aqui realmente informações suficientes para o início da semana. Vamos ver amanhã, quarta-feira, como o mercado se comporta. Como eu disse para você, caso seja interessante, o mercado se mostra interessante, vamos operar. Caso não vamos realizar operações nessa semana, porque eu não vou estragar a rentabilidade que já tive durante esse mês e também não vou perder dinheiro desnecessariamente arriscando em algo que não devo arriscar. E eu sempre digo para você, opere quando vale a pena. E se o mercado te der informação suficiente para que você consiga compreender o que vai se passar, aí você opera. E eu, enquanto não consigo entender exatamente o que vai acontecer, eu prefiro não operar. Então, para já, eu não tenho mais informações que possam subsidiar qualquer outro possível trade aqui durante essa semana. Caso não haja agravamento, é óbvio que eu vou buscar operações longas nos índices. E caso haja agravamento, vou buscar operações curtas nos índices e também vou buscar curtos com moedas fracas associadas a um iene forte. Por isso, se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu gosto, deixe o seu comentário, partilhe. Se é a primeira vez que você me assiste, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.